O MOL11 é um fundo imobiliário que tem um gigantesco potencial. Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Basicamente, o MOL11 tem 8 shoppings em portfólio e são imóveis muito bons. A gestão dele é feita pela Genial e o filho foi criado em dezembro de 2017. E da onde que vem esse gigantesco potencial que o MOL11 tem? Basicamente, o setor de shoppings foi muito impactado em 2020 e a recuperação desse setor, que ainda não aconteceu totalmente, vai promover uma melhora nos rendimentos futuros do MOL11. Ah, rendimentos futuros daqui quanto tempo? Daqui 2 semanas? Não, daqui 2 anos provavelmente, quando toda essa situação da crise sanitária global for resolvida. E como a gente pode ver aqui, o fundo imobiliário MOL11 tem 8 shoppings em portfólio, isso diversificado em várias regiões do país. E falando agora um pouquinho sobre como funciona um rendimento de um fundo de shopping, ele é um pouco diferente dos demais rendimentos de outros setores de fundos imobiliários. Basicamente, o rendimento ele pode ser dividido em 2 partes, em aluguel e o NOI. O aluguel, obviamente, seria o aluguel das lojas, e o NOI ele seria uma porcentagem do faturamento das lojas. Então, como a gente pode ver aqui, o fundo imobiliário ele tem direito a uma porcentagem de tudo o que as lojas vendem dentro do shopping. Quando a gente olha a porcentagem de NOI por shopping, a gente percebe que o shopping Madureira e o shopping de Suzano correspondem a mais de 50% de todo o NOI que o MOL11 recebe. Isso porque, como a gente pode ver na tabela, são os que têm o maior percentual de NOI. Mas agora falando um pouquinho sobre o setor de shoppings. O setor de shoppings ele sempre foi considerado muito resiliente, muito bom, que resistia a várias crises. E por isso que as pessoas aceitavam pagar mais pelas cotas de FIIs de shopping e com isso elas tinham um rendimento menor do que as demais, por ter essa segurança a mais. Bem, isso acabou em 2020, quando os fundos de shoppings foram severamente impactados devido às restrições sanitárias e os shoppings acabaram sendo fechados. Em 2021, houve a segunda onda da doença e aconteceu de novo o fechamento dos shoppings. Houve uma nítida recuperação nos resultados dos fundos de shoppings, só que as cotações dos FIIs não acompanharam essa melhora. O MOL11 ele tem ótimos ativos e uma capacidade muito interessante de aumentar rendimento nos próximos 2 ou 3 anos. E agora a gente vai fazer uma análise do MOL11, mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Então agora, indo para a nossa análise de MOL11, a gente pode ver, mesmo nos piores momentos, com todos os shoppings fechados, a vacância do MOL11 fica menor do que 5%. Ou seja, foram muito poucos lojistas que resolveram sair dos shoppings. Isso porque a qualidade do shopping é muito boa. E os lojistas preferiram se manter ali para quando as coisas voltarem ao normal. A inadimplência, ou seja, o não pagamento do aluguel pelos lojistas, deve ser monitorada, porque em 2020 e 2021 ela foi extremamente gigantesca. Isso acarretou em que o fundo imobiliário teve que dar muito descontos a esses lojistas para que eles continuassem no shopping. Então, por um lado, a vacância não aumentou muito, mas o fundo imobiliário perdeu essa renda momentânea naquele momento. E como a gente pode ver pelo gráfico, o volume de vendas nos shoppings vem aumentando muito, ficando a patamares próximos de 2019. E o maior número de vendas é muito importante para os fundos de shopping, porque isso vai gerar um maior NOI e, consequentemente, um maior rendimento. Se você reparar, desde agosto de 2021, as vendas em shoppings vêm extremamente próximas ou até maiores do que aconteceu. Mas as vendas de shopping ainda devem aumentar mais, porque o valor de 2019 precisa, obviamente, ser corrigido pela inflação para chegar em valores reais iguais. Então ainda tem um bom tanto de venda que pode aumentar nos shoppings para voltar em patamares iguais a 2019, isso considerando números reais. Então as qualidades do MOL11 é que ele tem uma das maiores taxas de ocupação quando a gente analisa todos os FIIs de shoppings presentes na bolsa. Sem falar que ele tem um portfólio extremamente resiliente, com shoppings únicos em cidades. Como assim um shopping único? Geralmente um shopping no centro é muito difícil de você ter, porque você não encontra mais hoje em dia grandes terrenos para a construção desses shoppings. Então, basicamente, os shoppings que existem em regiões centrais da cidade são únicos, não tem como ter um concorrente para eles, porque não tem um terreno para ser construído outro shopping para ser concorrente deles. A taxa de administração desse fundo imobiliário realmente é muito baixa, de 0,5% ao ano, o que é um ponto extremamente positivo para o investidor. E um outro ponto muito interessante é que 24% do portfólio do fundo imobiliário tem renda mínima garantida para o NOI até 2024, o que representa um ponto muito interessante. Lembrando que essa renda mínima garantida foi firmada antes de 2020.
Ou seja, mesmo que aconteça algo muito ruim, o fundo tem a garantia de receber um NOI considerável em pelo menos 24% do seu fundo imobiliário. Então, como a gente pode ver aqui, os dividendos do MOL 11, a gente consegue ver nitidamente a primeira e a segunda onda da doença. E essa segunda queda aqui é recorrente a uma emissão que o fundo imobiliário fez. Então, como a gente pode ver, atualmente ele vem pagando 72 centavos por cota e já é um valor superior ao que ele pagava lá em 2019, quando ele pagava por volta de 60 centavos por cota. Vale destacar que ele está relativamente bem mais barato do que 2019 em relação à cotação, e isso está aumentando seu dividend yield a um patamar muito interessante. O fundo ele tem uma alavancagem de por volta de 25%, é uma alavancagem de 15 anos, a taxa de IPCA mais 6%, e, sendo bem sincero, não é algo que preocupe muito não. Uma alavancagem de 25% é extremamente tranquila para o fundo imobiliário e pagando aos poucos, sem precisar necessariamente de uma emissão, como é o que afirma o MOL 11. Então, muito provavelmente, os shoppings eles não vão acabar. Eles continuam sendo um bom investimento, principalmente para fundos imobiliários. O provável aumento das vendas nos próximos anos para retomar os mesmos valores de 2019, corrigido pela inflação, vai gerar um rendimento adicional aos FIIs de shopping. Sem falar que essa classe de ativos vem sendo negociada a um preço extremamente atrativo. Então, basicamente, ele vem sendo negociado a 0,93 do seu VP. Só que não é muito interessante para um fundo de tijolo você analisar o seu P sobre VP. Isso porque se você analisar o yield, você vai chegar na mesma conclusão. Porque quanto mais barato um fundo imobiliário, maior vai ser o seu dividend yield. Então, na verdade, você analisar o P sobre VP e o dividend yield de um fundo imobiliário, na verdade seria uma redundância. Você analisar só o dividend yield vai ser muito mais interessante. Você consegue uma análise com menos coisas para serem analisadas sem que sugere uma perda de informação. Então, na verdade, o fundo imobiliário MOL 11 vem pagando 0,72% ao mês e tem capacidade de manter esse patamar de distribuição. Então, para os próximos 12 meses, é muito factível acreditar que o fundo pague por volta de R$ 8,64. Isso dá um dividend yield de 8,6%. E isso considerando que ele tem potencial de aumentar esse yield. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui e eu vou estar deixando uma recomendação de um outro vídeo de fundos imobiliários. E se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e até mais.